Leitura bíblica de hoje, dando início a mais uma série da semana, nós vamos aprender a silenciar e descansar diretamente com o silêncio de Deus. Muitas das vezes pensamos que o silêncio de Deus ou a falta daquilo que a gente acha que é a voz de Deus falando conosco parece que é algo ensurdecedor, algo que não vamos conseguir vencer as batalhas. O que significa silenciar no modo espiritual? Significado espiritual, silenciar diante de Deus significa descansar o coração e parar de lutar com as próprias forças, reconhecendo que Deus é soberano e que Ele, sim, Ele tem o controle de todas as coisas. É quando uma alma para de murmurar, de se justificar, de tentar entender tudo. Nossa vida, ela tem que ser simples e confiante. O silêncio é uma atitude de fé. Muitas das vezes, queremos respostas imediatas, explicações ou justiça rápida. Mas silenciar é dizer: Senhor, eu confio em Ti, mesmo sem entender. É o momento em que o crente descansa em Deus e permite que Ele haja no tempo certo. Um exemplo bíblico, em Êxodo 14:14, quando o povo estava diante do Mar Vermelho, Deus disse a Moisés: O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aqui, o silêncio é uma expressão de fé. É parar de temer, de reclamar e deixar Deus agir. E o silêncio que transforma? Silenciar diante de Deus também é ouvir mais e falar menos. Quando silenciamos, abrimos espaço para ouvir o Espírito Santo, refletir e sermos moldados. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso é em silêncio. Lamentações 3:26. Esse silêncio é cheio de esperança, não é um vazio, é um tempo de esperativa e confiante. Vamos dar início às nossas leituras e assim esmiuçarmos a palavra e ver o que Deus fala sobre esse silêncio. O silêncio, não somente o de Deus, mas também o nosso. Quando Deus silencia, nós também temos que silenciar para entender e ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes, Deus não fala por meio de irmãos, muitas das vezes Deus não fala por meio de pregação. Às vezes, Deus fala conosco através do silêncio. No silêncio, nós vamos ouvir a voz de Deus também, mas quando nos colocamos também em silêncio. O nosso silêncio é resposta de fé. Leitura bíblica, Salmos, o capítulo é o 37, nós vamos ler o versículo 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. E não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Deus trabalha e pede para que nós descansemos nele, para que depositemos a nossa fé única e exclusivamente nele. Não coloquemos a nossa fé naquilo que vemos, mas sim naquilo que não vemos, naquilo que não enxergamos. A fé, como diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza daquilo que não vemos. Ou seja, se você pede por algo ou por alguém, mantenha-se firme, aguardando em fé a resposta de Deus. E cale-se mediante as circunstâncias e mediante principalmente do agir de Deus. Muitas das vezes achamos que Deus vai agir do nosso jeito,
Como a gente pede, Senhor, eu preciso daquela bênção que só o Senhor conhece dentro do meu coração. Eu preciso daquele irmãozinho que ele seja convertido. Eu preciso que aquela irmã tenha paciência com o marido. A gente só consegue entender que quando Deus age do jeito dele e da forma dele. Só basta termos paciência. Abacuque, vamos agora para Abacuque, capítulo 2, o versículo é o 20. O Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. A nossa voz, nós queremos que nossas orações sejam ouvidas a todo custo. Achamos até por tanto falar com Deus, Deus vai fazer melhor e mais rápido. Jesus, lá no Evangelho de Mateus, quando ele nos ensina a oração, a gente sempre pega a parte do Pai Nosso, já direto. Mas antes, Jesus ele nos dá um direcionamento de como orarmos. Ele fala para não vivermos repetindo as mesmas coisas, achando que por repetir vamos obter algum crédito ou alguma ação de Deus baseado naquilo que a gente pediu. Achando que vamos mover a mão de Deus mais rápido se insistirmos em nossas orações, se insistirmos em nossos pedidos. Aqui, o autor desse capítulo, ele fala: o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Não quer dizer que não vamos elevar nossas orações a Deus a todo momento. Sim, nós vamos fazer como Paulo nos ensina, orar sem cessar. Mas não quer dizer que eu vou ficar o tempo inteiro martelando na cabeça de Deus. Eu imagino, né? A gente é chato pra caramba. Quando a gente quer alguém, quando a gente quer ajudar alguém, a gente fica lá martelando na cabeça. Fulano, vamos pra igreja, vamos pra igreja, vamos pra igreja. O tempo inteiro, parece até um papagaio de repetição. Deus não funciona dessa forma. Quando entregamos nossos pedidos e nossas súplicas, nossa oração a Deus, é um exercício mútuo, ao qual entrego minhas orações a Deus, Ele ouve e no tempo dele, Ele nos entrega a bênção. Sim, devemos aprender a esperar o tempo de Deus, que não é como o nosso tempo, não funciona como a gente quer. Vamos lá em Mateus capítulo 6, eu vou lá porque eu gosto muito desse contexto de Mateus e me ajuda muito a entender quando eu não sei como orar ou quando eu me coloco em descrédito da minha fé, né? Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto recompensará. Versículo 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam. Antes mesmo de o pedirem, vocês orem assim. Então, Jesus Cristo, ele nos dá ali uma forma de orarmos a Deus, uma forma de falarmos com Deus. E ele nos diz, né, não ficar repetindo. A gente acha que se ficar ali martelando na cabeça de Deus, Senhor, eu quero aquele carro, eu quero aquela mulher, eu quero aquele cara, eu quero aquele irmão, que vamos receber mais porque estamos pedindo dessa forma. Sendo que não funciona desse jeito. Deus tem um tempo para tudo. Tem um tempo para todas as coisas. E nós precisamos aprender que Ele é o dono de tudo.
É Deus que é o dono de tudo. Eu tenho um colega, tem um colega que ele era do trabalho, que ele dizia o seguinte: todos os dias ele repetia a mesma frase: Jesus é o dono do lugar. Quando entendemos que Jesus é o dono do lugar, Jesus é o dono das nossas vidas, passamos a descansar e a silenciar nos momentos que Deus tem que agir. Nosso papel é orar, entregar e, principalmente, descansar. O descanso ele está em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso descanso. Cristo Jesus é o nosso Shabat, é o nosso sábado. É Ele, o próprio Cristo. Entenda isso de uma vez por todas. Não é pela sua insistência, não é pela sua quantidade de orações, mas sim por entregar a quem realmente pode resolver os problemas da minha e da sua vida. E aí? Já entregou suas orações a Deus? Já descansou? Já confiou? Se não, o momento é agora. Comece a calar-se e a deixar as suas preocupações na mão de quem realmente pode resolver. Vamos lá para Salmos. Salmos, novamente, o capítulo é o 46, o versículo é o 10. Aqui o salmista ele entendeu que descanso é esse. Ou seja, parem de lutar. Versículo 10. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. Aqui é só chicotada. Beto Carreiro tá lá no céu assim, ó. Só no chicote em cima da gente. Só. Parem de lutar, parem de querer colocar a sua força naquilo que é o Senhor que peleja por você. Você não vai ganhar aquela causa pelas suas próprias mãos, pela sua insistência. Mas você ganha a causa porque você confiou em Deus. Porque você descansou em Deus. Porque você parou de lutar com suas próprias mãos. E depositou a sua confiança em quem realmente pode lutar as suas lutas. Não se apoiem no seu próprio entendimento, na sua própria força. Parem de insistir na luta. Vivam em conformidade com o que Deus nos ordena. Devemos descansar. Nosso papel é orar, entregar a quem pode resolver e descansar. Não é pelas nossas mãos humanas que vamos vencer as batalhas, mas sim de joelho no chão, orando a quem realmente pode resolver as nossas vidas. Então pare de querer colocar a sua força. Que força você não tem? Nossa força vem do Senhor. E é Ele quem luta por mim e por você. Vamos lá para Lamentações? Lamentações, o capítulo é o 3. Nós vamos ler o versículo 26. Lamentações 3, versículo 26. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Nossa espera não é pelo irmãozinho que vai ser convertido. Nossa espera não é pela causa que vamos vencer. Nossa espera não é sobre a vingança que Deus vai colocar sobre os nossos inimigos. Nossa esperança é vivermos tranquilos, aguardando a salvação do Senhor. Esse é o nosso papel. Quando olhamos nossos inimigos, aquilo que eles causaram conosco, o mal que fizeram para nós, e entregamos a Deus, e com os nossos corações transformados, porque nossos corações precisam estar transformados, nós vamos ter piedade daqueles que causaram mal conosco.
Sabemos qual é o peso das mãos de Deus. É forte isso. Bem forte isso que eu vou falar. Você entendeu quem é Jesus. Você entendeu quem é Jesus na sua vida quando você consegue, em oração, entregar aquelas pessoas que te causaram mal e pedir a Deus misericórdia. É muito difícil, mas nós temos um Deus que nos justifica. Eu temo pela vida daqueles que atentam o mal, aqueles que maquinam o mal contra um servo de Jesus. Eu temo pela vida, porque a vingança do Senhor é muito grande. E Ele peleja pelos seus. Por isso peço misericórdia a Deus todos os dias, porque eu entendi qual é o poder de Deus. Eu entendi que as mãos de Deus pesam muito. Eu já senti o peso da mão de Deus quando eu causei mal a algumas pessoas. E a correção de Deus dói. Deus foi até bom comigo, bondoso. Então, no dia de hoje, se alguém te causou mal, perdoe e entregue a Deus. Não quer dizer que você tenha que andar, ser amigo dessas pessoas que te causaram mal. Mas perdoe e ore por elas, pedindo a Deus para que Ele mesmo perdoe essas pessoas. Jesus, quando estava na cruz, Ele disse bem alto: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Esse é o nosso papel. Orar, descansar, esperar e silenciar. O nosso silêncio é a prova de que a fé em Cristo Jesus é maior do que a nossa necessidade de vingança. É muito difícil, mas é uma verdade. O silêncio diante de Deus não é ausência de fé, mas uma prova dela. Enquanto o mundo reage com pressa e ansiedade, o cristão é chamado a confiar, mesmo quando Deus parece estar em silêncio. Nos momentos de injustiça ou espera, não permita que a murmuração ocupe o lugar da confiança. Pratique a quietude espiritual. Nos dias de hoje, nós vivemos cercados de barulhos, opiniões, preocupações, redes sociais e pressa. Mas Deus, Ele ainda fala no silêncio. Por isso, silenciar diante dele é fechar a boca e abrir o coração, parar de tentar controlar tudo, ouvir a voz suave do Espírito Santo, deixar Deus conduzir mesmo quando não entendemos nada. Quem descansa ora, quem ora espera, quem espera tem fé e quem tem fé recebe. Mantenha-se firme, orando, como diz lá em Mateus capítulo 5. Vamos lá para a gente finalizar com chave de ouro. Mateus capítulo 5. Isso aqui é para mim purinho. É forte demais. Muito forte. Capítulo 5, versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir, ofereça-lhe a outra face.
ofereça a face direita. Ofereça também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que levem também a capa. Se alguém a forçar a andar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dá-lhe ao que se pede, não volte as costas ao que se dê. Vocês ouviram o que foi dito, versículo 43. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Amem seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Quem dá essa dica, quem dá essa ordenança é o próprio Jesus. Não quer dizer que eu preciso amar e estar junto. Eu amo e oro mesmo em distância, mesmo distante. Nossas vidas precisam de um rumo e de uma direção. E quando nos colocamos de acordo com as Escrituras Sagradas, de acordo com o que Cristo Jesus quer, Deus molda a nossa vida de acordo com o padrão dele. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se inicia hoje. Pai, muito obrigada, porque o Senhor nos mostra que devemos silenciar quando o nosso corpo quer falar, gritar, espernear, nos justificar, colocar a justiça acima da sua vontade. O Senhor nos instrui a silenciarmos. Cristo Jesus foi para a cruz em silêncio. Em momento nenhum, Pai, vemos Cristo Jesus pedindo que retirassem ele dali para os homens. Seu pedido era único e exclusivo para o Senhor, para Deus. Ele te pede, Pai, que, se possível, o Senhor passasse dele o cálice. Mas ele diz, contudo, que não seja a minha vontade, mas sim a tua. Devemos entender que o nosso Mestre, nosso maior modelo, que é Cristo Jesus, nos mostrou qual é o caminho da rendição, qual é o caminho daqueles que confiam em Deus. Devemos, assim como Cristo se submeteu a ti, Deus, e nós devemos nos submeter a Cristo, ao Senhor e às Escrituras. Muito obrigada, Pai, por nos mostrar que o nosso silêncio é uma demonstração de fé. Fé não em nós mesmos, mas fé em Ti. Aumenta a nossa fé, mantenha-nos em pé, fortalecidos, fortificados e buscando dia a dia a Tua glória, Senhor. Pai, perdoa aqueles que nos perseguem. Ajude eles, Senhor, a chegar ao entendimento da Tua verdade, da Tua palavra. Pai, eu perdoo a todos aqueles que me causaram mal. Eu libero no dia de hoje o perdão e peço que o Senhor, dia a dia, cicatrize as feridas que foram deixadas. Porque o Senhor é o bom pastor, é o bom Deus. Pai, nos ajude, direciona nossas vidas, que possamos, Pai, entender que a Tua vontade é boa, ela é perfeita e é agradável para nossas vidas. Jesus Cristo é o modelo e nós devemos copiar a Cristo Jesus. Muito obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.